Você descobriu que está com um nódulo na parótida, um caroço nessa região aqui, seja pela palpação, seja por um exame de ultrassom. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma clara e fácil de entender o que é esse tipo de problema, quais são as chances disso ser câncer e qual é o tratamento. Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e a minha especialidade, a cirurgia de cabeça e pescoço, é a especialidade médica responsável por tratar todas as doenças da glândula parótida. Então, deixa eu mostrar aqui algumas imagens, já peço para que você curta esse vídeo. Aqui uma foto da anatomia, né? A glândula parótida é essa estrutura aqui, ó, que fica nessa região meio que na frente da orelha, cobrindo aqui o ramo da mandíbula, até o ângulo da mandíbula. E o principal ponto anatômico relacionado à parótida é esse nervinho aqui, que é o nervo facial. Ele sai aqui nessa localização e ele se divide em vários ramos que vêm para inervar os músculos da mímica facial. Então, franzir a testa, fechar o olho, a movimentação dos lábios, todos os ramos vêm aqui do nervo facial e eles atravessam a glândula parótida. Eu desenhei aqui uma bolinha como se fosse o nódulo, né? A grande questão do nódulo na parótida é justamente essa: ele surge dentro da parótida e à medida que o tempo vai passando ele pode ir crescendo e esse nervo vai ficando cada vez mais esticado, podendo comprometer a função, o funcionamento do nervo facial, né? E consequentemente desses músculos. Nos casos de câncer, isso é ainda mais sério porque o câncer que surge na parótida ele pode invadir esse nervo e um dos primeiros sintomas do câncer na parótida pode ser a paralisia facial. A pessoa de uma hora para outra ficar com o lábio paralisado, né, desviado, ou não conseguir fechar o olho ficar constantemente aberto. Esses são os sinais da paralisia facial, que pode ser algo relacionado ao tumor na parótida, né? A boa notícia: 80% dos tumores da parótida são benignos, eles não são câncer, não vão causar essa consequência da paralisia facial. O tipo de nódulo mais comum, né, benigno, é o adenoma pleomórfico, né? Esse tipo de tumor, ele existe um risco dele virar câncer ao longo dos anos. Ele pode, mesmo sendo benigno, continuar crescendo, como esse esquema aqui que eu desenhei. Então, por conta disso, mesmo sendo benigno, acaba que muitos tumores dessa glândula precisam passar por cirurgia. Existe um tipo de lesão, que é o cisto salivar, uma bolinha de líquido que aparece na parótida, que às vezes a gente consegue evitar a cirurgia. Às vezes você faz um exame de punção com agulha fina, o médico aspira o material, aspira a saliva que está dentro desse cisto e esse cisto murcha e não cresce mais. Mas se ele ficar constantemente enchendo várias vezes, às vezes a cirurgia acaba sendo uma opção, né? O câncer da parótida costuma ser o que a gente chama de carcinoma mucoepidermoide, é um dos tipos mais comuns de câncer, né? Dentro dos 20%, né? 100% dos nódulos, 80% é benigno, 20%, então 2 em cada 10 pacientes pode ter o câncer na parótida. O tipo mais comum é o carcinoma mucoepidermoide, que também é altamente curável, tá? É uma doença que, mesmo se for câncer, pegando no começo, você consegue ficar totalmente livre, porém envolve o tratamento, que é uma cirurgia, que eu vou já explicar os detalhes desse tratamento. Então, nódulo benigno, nódulo maligno, cisto, um outro tipo de doença que pode aparecer na parótida e às vezes parece um nódulo, mas na verdade não é um nódulo, é a própria glândula inchada, é o cálculo. Então aqui, deixa eu agora deletar esse nosso nódulo imaginário, né? Aqui nessa imagem você está conseguindo ver aqui uma listrinha branca que eu estou passando o mouse, ó. Aqui nessa localização é o duto parotídeo. Então, como a parótida é uma glândula salivar, ela produz saliva e em algumas pessoas, principalmente pessoas que bebem pouca água e já tem uma certa tendência à formação de cálculos, essa saliva mais grossa pode formar pequenos cristais de cálcio, calcificar e formar uma pedra, né, que é o que a gente chama de cialolitíase. É um problema mais comum na glândula submandibular, que fica aqui embaixo e a saliva dela precisa subir, né, daqui de baixo até a região do meio, aqui embaixo da língua, né? Então acaba sendo um trajeto contra a gravidade. Na parótida é menos comum ter problema de cálculo, mas às vezes o cálculo obstrui o duto e a glândula fica bem inchada, é algo que causa muita dor. Pode progredir para uma infecção, que é o que a gente chama de cialoadenite, ou até parotidite, essa parótida bem inchada, que muitas vezes envolve tratamento com anti-inflamatório e até tratamento com antibiótico. Passado a crise, regride tudo, não fica nenhuma lesão. Então, já atendi pacientes que a suspeita inicial era nódulo e no final nem era nódulo, era só um cálculo que o paciente acabou expelindo o cálculo saiu lá e no final não precisou de nenhum tratamento, né? Só mesmo o tratamento da crise.
tá? Então, conversando agora sobre a cirurgia. A cirurgia da parótida é uma cirurgia feita sob anestesia geral. O paciente fica totalmente anestesiado, entubado, respirando por aparelhos, mas é uma cirurgia extremamente segura. O paciente é anestesiado, é feita a cirurgia, terminou a cirurgia, é estubado, acorda da anestesia e no dia seguinte vai de alta, né? A incisão, eu gosto de planejar a incisão seguindo essa dobrinha que a gente tem aqui, bem rente à orelha, e em seguida a gente vai lá para trás para a linha do cabelo. Alguns cirurgiões fazem a incisão mais ou menos aqui, que fica mais visível aqui na frente do pescoço. Fazendo dessa forma, jogando lá para trás, fica bem mais estético, né? E no final melhora bastante, porque um caroço como esse, visível, endurecido na parótida, mesmo benigno, como não existe um outro tratamento para isso desmanchar, não existe um remédio, o tratamento é cirurgia, com o tempo ele vai ficando cada vez maior, né? Então, mostrando aqui outros casos, né? Ó, aqui em todas as pacientes, né, um inchaço aqui nessa região, esses dois casos de doença benigna, esse outro caso também, né, aqui uma paciente mais idosa que ao longo de vários anos, por conta de medo da cirurgia, foi deixando o caroço crescer, e aqui a foto do próprio caroço, uma lesão bem encapsulada, né, bem firme, né, e no final veio benigno. Então, na cirurgia, nós utilizamos algumas tecnologias para garantir o funcionamento do nervo facial, que é a monitorização intraoperatória. Existe também um tipo de bisturi, que é o bisturi harmônico, ou alguma pinça de dissecção, né, que ajuda nessa manobra de dissecar o nervo e preservar o nervo, gerando menos calor e menos trauma nos tecidos, tá? Após a cirurgia, né, aqui é comum a gente usar um dreninho que no dia seguinte é removido, porque essa área de descolamento acaba produzindo muito seroma, que a gente consegue ver o resultado da cicatriz no final, ó, que a cicatriz bem escondida, essa paciente ainda era um mês depois da cirurgia, né? À medida que o tempo vai passando, praticamente desaparece, né? A cicatriz fica muito bem esteticamente, tá? Então, é isso que eu tinha para falar. Se você tem esse tipo de problema, não adie o tratamento, tá? Às vezes o paciente com nódulo na parótida, por conta do medo da manipulação do nervo, né? É importante que você saiba que se o problema crescer, quanto mais ele cresce, mais esse nervo vai ser mexido. Então é igual tirar o band-aid, né? É melhor às vezes tirar de uma vez, passar logo pela cirurgia, enfrentar, né? Do que ficar esperando o problema piorar, né? Então já atendi diversos pacientes por conta do problema ser benigno, a pessoa foi adiando e no final, né, a cirurgia foi bem maior, né? Um outro ponto, eu acho que eu não comentei, nódulo na parótida descoberta ao exame de ultrassom ou exame físico, o próximo exame é a punção. Punção aspirativa por agulha fina, é um exame também rápido, né? Dói muito pouco, é uma agulha bem fina, coleta material e vai avaliar se esse nódulo é maligno ou benigno. Sendo benigno, né, o tratamento é a cirurgia. Sendo maligno, o tratamento também é a cirurgia, mas a cirurgia é levemente diferente. Além de remover a parótida, é comum a gente remover linfonodos também, porque às vezes o câncer pode se disseminar para os linfonodos e aí o controle precisa de mais tecido. A gente precisa tirar todo o tumor para que o paciente nunca mais tenha o que a gente chama de recidiva, tá bom? Aqui na tela deixando o meu contato, né, caso você seja de Fortaleza, queira se operar comigo ou que eu avalie o seu caso, ou também pacientes de outros estados. Eu atendo muitos pacientes através da consulta online, em que eu consigo ver todos os exames, né, e avaliar melhor o caso, tá? Então é isso. Peço novamente, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se você já passou pela cirurgia, deixa aqui nos comentários, isso ajuda muito quem está chegando nesse vídeo e quer mais informação sobre essa doença, né? Muitas pessoas se assustam e aqui eu trouxe de uma forma bem clara, bem transparente, tudo o que realmente acontece, né? Na maioria dos casos, a chance de ter a paralisia é muito baixa, muito pequena, no final vai dar tudo certo, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!